Em 1954, durante escavações para a construção de uma usina hidrelétrica em Goiânia, Pernambuco, operários encontraram algo que os fez abandonar as ferramentas e nunca mais voltar. Um caixão de madeira preservado pela lama e, dentro dele, o esqueleto de uma mulher jovem vestida em traje de noiva do século XIX, com as mãos amarradas e a boca aberta em grito eterno. O mais perturbador, marcas de unhas na parte interna da tampa do caixão. Ela fora enterrada viva. Os registros paroquiais de Goiânia revelaram sua identidade. Amélia Cavalcante de Albuquerque, filha de senhor de engenho, desaparecida em 15 de agosto de 1802, no dia que seria seu casamento. Esta é a história real, baseada em documentos cartoriais, registros da igreja, cartas preservadas em arquivos familiares e testemunhos transmitidos por gerações, de um dos casos mais chocantes de femicídio e vingança sobrenatural do Brasil colonial. Amélia Cavalcante de Albuquerque nasceu em 1785 no Engenho Santo Antônio, uma das propriedades açucareiras mais prósperas de Pernambuco. Seu pai, Coronel Antônio Cavalcante, era homem de posses e influência, dono de 4 engenhos e mais de 300 escravizados. Antes mesmo de Amélia nascer, seu destino já estava selado. Eu, Coronel Antônio Cavalcante de Albuquerque, e eu, Capitão Rodrigo Mendes de Vasconcelos, firmamos acordo perpétuo. Meu primogênito ou primogênita casará com primogênito ou primogênita do Capitão Rodrigo, unindo assim nossas famílias e propriedades. Este acordo é irrevogável e sagrado perante Deus e os homens. O primogênito de Rodrigo chamava-se Lúcio Mendes de Vasconcelos. Ele tinha 2 anos a mais que Amélia, e desde criança demonstrava natureza cruel. Amélia e Lúcio cresceram conhecendo seu futuro. Casar-se aos 17 e 18 anos, respectivamente, unir as famílias, gerar herdeiros. Nenhum dos dois teve escolha. Mas enquanto Lúcio aceitava o arranjo com indiferença, Amélia crescia sonhando com liberdade que nunca teria. A educação de uma dama. Amélia foi educada como esperado de moças de sua classe. Bordado, piano, francês, catecismo. Mas ela era diferente. Inteligente demais, questionadora demais, viva demais para os padrões da época. Carta da preceptora francesa Madame Dubois ao Coronel Antônio, 1799. Monsieur Cavalcante, devo informá-lo que vossa filha, embora excepcional em estudos, apresenta comportamento inadequado. Questiona por que mulheres não podem estudar medicina. Expressa simpatia pelos ideais revolucionários franceses. Pior, foi vista conversando com escravizados como se fossem iguais. Temo que desenvolva pensamentos perigosos se não corrigida com firmeza. O coronel corrigiu, trancando Amélia em seus aposentos por 1 semana, com apenas pão e água. Mas não conseguiu quebrar seu espírito. O encontro proibido. Em 1801, aos 16 anos, Amélia conheceu Gabriel. Gabriel era mulato livre, filho de escrava liberta e carpinteiro português. Trabalhava como marceneiro no engenho vizinho. Tinha 20 anos, era bonito, inteligente e, o pior de tudo aos olhos da sociedade, era negro. Eles se conheceram na feira de Goiânia. Amélia escapara de suas aias por alguns minutos. Gabriel a viu deixar cair um lenço e o devolveu. Seus olhos se encontraram. Foi amor instantâneo. Proibido, impossível, mas real. Meu amado G, cada momento longe de ti é tormento. Sei que nosso amor é impossível aos olhos do mundo. Sei que jamais poderei ser tua esposa publicamente. Mas meu coração já te escolheu, e nenhuma cerimônia com L mudará isso. Encontra-me amanhã no riacho, após o crepúsculo, onde ninguém nos verá. Durante meses eles se encontravam secretamente. No riacho atrás do engenho, na capela abandonada a légua de distância, em clareiras da mata. Amélia estava disposta a fugir com ele, abandonar tudo, mas alguém os viu. Januário, capataz do engenho Santo Antônio, era homem cruel que gostava de exercer poder sobre os que considerava inferiores. Ele vira Amélia e Gabriel juntos e viu oportunidade de ganhar favor com o coronel. Em julho de 1802, ele contou tudo. A reação do coronel Antônio foi explosiva. Não apenas sua filha se encontrava secretamente com um homem, mas com um mulato. A desonra seria total se fosse descoberto publicamente.
Gabriel foi preso naquela mesma noite. O coronel tinha conexões. Ninguém investigaria o desaparecimento de um marceneiro mulato. Eu vi tudo. Levaram Gabriel acorrentado. Dona Amélia gritava, implorava ao pai. O coronel bateu nela na frente de todos, algo que nunca tinha feito. Disse que ela matara Gabriel com sua vaidade e luxúria, que o sangue dele estava nas mãos dela. Ela desmaiou. Quando acordou dias depois, Gabriel já tinha desaparecido. Gabriel foi torturado por 3 dias na casa de engenho, onde cana era moída. Queriam que confessasse ter seduzido e corrompido Amélia. Ele nunca confessou. No 3º dia, foi amarrado e jogado vivo entre os rolos da moenda. Seu corpo foi moído junto com a cana. Seus ossos misturaram-se ao bagaço. Seu sangue misturou-se ao caldo que virou açúcar, e aquele açúcar foi vendido normalmente. Amélia nunca soube exatamente o que aconteceu com Gabriel. Disseram-lhe apenas que ele fugira e que jamais a amara de verdade. Mas ela sabia. Ela sentia. Durante semanas, ela se recusou a comer, a falar, a sair do quarto. Definhava, desejando morrer. Carta do Coronel Antônio ao Capitão Rodrigo, agosto de 1802. Meu caro compadre, peço vossa compreensão. Minha filha atravessa a fase de melancolia feminina, comum em moças de sua idade. O médico assegura que casamento curará estes vapores. Proponho antecipar as núpcias para este mês. Cerimônia discreta, como convém à situação. Após consumação, ela aceitará seu destino. Amélia foi informada. Casaria em 15 de agosto, dali a 2 semanas. Não havia escolha, não havia escapatória. Ela tentou fugir uma vez. Foi capturada pelos capitães do mato antes de chegar à vila. Trouxeram-na de volta, e o coronel a trancou no quarto, com guardas na porta. A noite anterior, na véspera do casamento, 14 de agosto de 1802, Amélia recebeu visita inesperada. Lúcio, seu futuro marido. Ele entrou no quarto dela, algo escandaloso antes do casamento, embriagado e agressivo. Relato de Maria Mucama, registrado em 1850. Ele entrou cambaleando, disse coisas horríveis, que ela era mercadoria avariada por ter se deitado com mulato, que ele a possuiria amanhã porque era sua propriedade, mas que ela nunca seria mais que útero para herdeiros. Amélia cuspiu nele, disse que preferia morrer a ser tocada por ele. Ele riu e disse, então morra. Saiu batendo a porta. Naquela noite, Amélia escreveu sua última carta. Carta encontrada em 1954, junto ao esqueleto. Gabriel, meu amor, onde quer que estejas, espera por mim. Amanhã me vestirei de noiva, mas será meu funeral. Não há vida sem ti. Não há futuro como esposa daquele monstro. Se há justiça divina, encontrar-nos-emos. Se não há, então ao menos não sentirei mais esta dor. Perdoa-me, meu amor. Perdoa-me por não ter sido forte o suficiente para nos salvar. Tua Amélia, para sempre. Mas Amélia não se suicidou naquela noite, porque algo pior estava por vir. O dia do casamento, 15 de agosto de 1802, amanheceu com céu pesado, prenúncio de tempestade. Amélia foi vestida à força por mucamas chorosas. O vestido era de seda branca francesa, com renda de Bruxelas, véu de 3 metros. Custara fortuna. Era belo. Era prisão. A cerimônia seria na capela do próprio engenho, às 3 da tarde. Apenas famílias próximas. Não queriam espalhafato, dada a indisposição recente da noiva. Registro paroquial do padre Miguel Tavares. Celebrei matrimônio entre Lúcio Mendes de Vasconcelos e Amélia Cavalcante de Albuquerque. Noiva apresentou-se pálida e silenciosa. Ao perguntá-la se aceitava o matrimônio, ela hesitou. Coronel Antônio tossiu alto. Ela sussurrou, aceito, tão baixo, que precisei perguntar novamente. Cerimônia completada às 15h30. Temporal iniciou imediatamente após. Amélia aceitara. Não por escolha, mas por exaustão. Não havia para onde fugir. Gabriel estava morto. Ela sabia, no fundo da alma, sabia. Sua vida acabara de qualquer forma. Mas o universo tinha outros planos. O desaparecimento. Após a cerimônia haveria banquete. E então a consumação.
momento que Amélia temia mais que a morte. Os convidados se dirigiram ao salão da casa grande. Amélia pediu alguns minutos para compor-se antes do banquete. Lúcio, já embriagado, concordou com risada obscena. Amélia subiu para seu quarto acompanhada por Maria. Testemunho de Maria. Ela me abraçou, disse. Obrigada por tudo, querida amiga. Cuide de minha mãe. Achei estranho, mas pensei que era a emoção do dia. Ela entrou no quarto. Ouvi o ferrolho da porta. Esperei no corredor. Minutos depois ouvi grito abafado, som de luta. Bati na porta, chamei. Nada. Gritei por ajuda. Arrombaram a porta. O quarto estava vazio. Janela fechada por dentro. Porta trancada por dentro. Amélia tinha desaparecido. Procuraram por toda parte. Casa grande, senzalas, canaviais, mata. Nada. Amélia, vestida de noiva, havia simplesmente desaparecido de quarto trancado. O mistério impossível. O desaparecimento de Amélia desafiava a lógica. O quarto estava no segundo andar. Janela fechada por dentro, com tranca intacta. Porta trancada por dentro, até ser arrombada. Nenhum alçapão secreto, nenhuma passagem oculta. Verificaram as paredes. Como uma mulher em vestido volumoso de noiva desaparecera de cômodo lacrado. Relatório do capitão da Ordenança João Pereira, agosto de 1802. Inspecionei pessoalmente o quarto. Não há explicação natural. Cogitei cumplicidade de escravizados, mas todos foram interrogados, alguns sob tortura, e nada revelaram. A mucama Maria insiste que ouviu luta breve, mas nenhum som de janela abrindo ou porta sendo destravada. É como se a moça tivesse sido levada por forças invisíveis. As teorias. Rapidamente, teorias proliferaram. Teoria 1. Fuga planejada. Amélia teria bolado fuga elaborada com ajuda externa. Mas como saiu do quarto lacrado? E por que deixaria carta de despedida sugerindo suicídio? Teoria 2. Suicídio escondido. Ela se escondera em algum lugar da propriedade para morrer. Mas buscas exaustivas não revelaram nada. Teoria 3. Sequestro. Alguém a raptara pela janela com cordas. Mas a janela estava fechada por dentro após o desaparecimento. Teoria 4. Intervenção diabólica. O padre Miguel, em sermão semanas depois, sugeriu que forças demoníacas teriam levado Amélia por ela ter se envolvido com mulato, misturando raças contra a vontade divina. Teoria 5. Assassinato. A mais sombria. Alguém a matara e escondera o corpo. Mas quem? E como? A verdade e horror. A verdade só seria descoberta 152 anos depois. Mas documentos encontrados posteriormente revelam o que realmente aconteceu. Confissão em leito de morte de Januário ex-capataz, 1845, registrada por padre. Padre, não posso morrer sem confessar. Eu matei Dona Amélia. O coronel me pagou para fazer. Ele não queria que ela casasse, mas não podia romper acordo sem desonra. A solução? Ela desaparecer no dia do casamento. Entrei pelo alçapão do teto, que eles cobriram depois. Agarrei ela, sufoquei com travesseiro. Corpo foi colocado em caixão de madeira, lacrado. Enterramos de noite longe, numa área que ia ser alagada para açude. Coronel disse que era melhor todos pensarem que ela fugiu ou foi levada por Deus. Melhor que a verdade, que ele preferiu matá-la a deixá-la livre. Amélia fora assassinada por ordem do próprio pai. Enterrada viva ou recém-morta, a confissão não esclarece. Em caixão lacrado, em área que seria deliberadamente alagada para destruir evidências. Mas há outra versão, transmitida oralmente por descendentes de escravizados do engenho. Relato oral registrado por folclorista em 1920. Não foi só o coronel, não. Foi o noivo também. Lúcio ficou furioso quando ela sumiu. Achou que tinha fugido. Quando capatazes a encontraram escondida no sótão, ela nunca tinha desaparecido misteriosamente, só se escondera, Lúcio disse: "Se não pode ser minha, não será de ninguém." Sufocaram ela ali mesmo. Padre ficou sabendo, mas estava na mão do coronel. Todo mundo ficou na mão do coronel. Enterraram a menina em caixão, ainda respirando, no lugar que iam alagar. Deixaram ela morrer sozinha,
no escuro, vestida de noiva. Menos de um mês após o desaparecimento de Amélia, as mortes começaram. Januário, o capataz, 14 de setembro de 1802. Encontrado morto na casa de engenho, entre os rolos da moenda, exatamente onde Gabriel fora morto. Suas mãos e pés estavam amarrados. Alguém o jogara ali deliberadamente. Seu corpo foi moído como cana. Nunca encontraram o assassino. Lúcio Mendes de Vasconcelos, 3 de outubro de 1802. Menos de 2 meses após o casamento, foi encontrado enforcado em seu quarto. Oficialmente, suicídio, mas havia detalhes perturbadores. Ele estava vestido com roupa de casamento. Na parede, escrito com carvão, noivo da morte. E suas mãos estavam amarradas nas costas. Impossível enforcar-se assim. Carta do capitão Rodrigo, pai de Lúcio, outubro de 1802. Meu filho não se suicidou. Foi assassinado. Pela mesma força que levou Amélia. Esta casa está amaldiçoada. Já vendi a propriedade. Jamais voltarei. A aparição da noiva. Trabalhadores do engenho Santo Antônio começaram a relatar visões. Uma mulher de branco vagando pelos canaviais à noite. Sempre na mesma direção, para o norte, onde ficava a área que seria alagada. Ela usava véu de noiva e chorava. Alguns diziam vê-la coberta de terra, como se tivesse sido desenterrada. Outros juravam que ela carregava correntes e apontava acusadoramente para a casa grande. Relato de Vicente Trabalhador, 1803. Vi ela 3 vezes, sempre na noite de lua cheia. Caminha devagar, como que procurando algo. Tentei falar com ela uma vez. Ela virou para mim, rosto pálido como morte, olhos vazios. Abriu a boca e saiu água, muita água, como se tivesse se afogado. Depois, desapareceu. O engenho Santo Antônio, antes próspero, começou a entrar em decadência. Escravizados fugiam constantemente, alegando que a noiva fantasma os libertava à noite. A produção de açúcar caía. Trabalhadores se recusavam a entrar na casa de engenho após o anoitecer. Coronel Antônio Cavalcante tentou manter aparências, mas estava atormentado. Carta de Dona Margarida, esposa do coronel, à irmã 1804. Minha irmã, meu marido enlouquece. Diz ver Amélia toda noite. Ela fica em pé aos pés da cama, encharcada, coberta de terra, olhando para ele. Ele grita, mas quando acendo a vela não há ninguém. Já não dorme. Bebe sem parar. Diz que ela sussurra. Pai, por que me enterrou? Estou com medo. Em 12 de fevereiro de 1805, o coronel Antônio foi encontrado morto, afogado, em sua própria cama. Relatório do médico Dr. Severino Lima. Causa mortes, afogamento. Mas não há lógica nisso. O quarto estava seco. Não há bacia ou recipiente grande o suficiente. Seus pulmões estavam cheios d'água. Água barrenta, como de rio ou açude. Como um homem se afoga em cama seca? A lama sob suas unhas, como se tivesse tentado cavar saída de algo. No chão ao lado da cama, marcas de lama formavam pegadas pequenas, femininas, de pés descalços, como pés de noiva que não tivera tempo de calçar sapatos antes de ser assassinada. O açude amaldiçoado. Meses após a morte do coronel, o açude que fora construído na área onde Amélia estava enterrada começou a apresentar fenômenos estranhos. Animais se recusavam a beber daquela água. Peixes morriam aos milhares, flutuando na superfície. À noite, luzes verdes eram vistas sob a água. Pescadores juravam ver vulto de mulher de branco sob as águas. Quem nadava ali relatava a sensação de mãos puxando para baixo. Relato de Padre Miguel, 1806. Fui chamado para benzer o açude, pois os moradores o consideram amaldiçoado. Durante a bênção, algo extraordinário aconteceu. A água começou a borbulhar violentamente no centro. Por breve momento, todos vimos, juro por Cristo, uma figura feminina de branco emergir da água, braços estendidos como a implorar ajuda, antes de submergir novamente. Nunca mais voltarei àquele lugar. O declínio da família.
A família Cavalcante nunca se recuperou. Dona Margarida, viúva do coronel, enlouqueceu completamente. Dizia que Amélia visitava todas as filhas. Amélia tinha 3 irmãs mais novas. E as convidava para juntar-se a ela nas águas. Foi internada em convento, onde morreu em 1810, murmurando: "Perdoa-nos, Amélia." As 3 irmãs de Amélia morreram jovens. Beatriz, 1807, afogada em rio raso, onde água dava nos joelhos. Carolina, 1809, encontrada em seu quarto encharcada, morta de causas desconhecidas. Isabel, 1812, pulou em açude do engenho usando vestido de noiva. Ninguém sabe de onde conseguiu o vestido. O engenho Santo Antônio foi vendido em 1815 por preço irrisório. Passou por 7 proprietários diferentes em 50 anos. Nenhum conseguiu fazê-lo prosperar. Todos relataram fenômenos inexplicáveis. O engenho abandonado. Por volta de 1870, o engenho Santo Antônio foi abandonado completamente. A casa grande desmoronava. Os canaviais viraram mata. O açude permanecia, mas ninguém se aproximava. Virou lenda local. A noiva do açude. História contada para assustar crianças, mas que adultos sussurravam com medo real. Na noite de lua cheia, se você passar perto do velho açude do engenho Santo Antônio, verá a noiva. Ela surge das águas, vestida de branco sujo de lama, véu rasgado cobrindo o rosto sem olhos. Ela procura seu amado, assassinado e moído na casa de engenho. Ela procura seu pai, que a enterrou viva. Ela procura justiça que nunca teve, e se ela te vir, ela pode te confundir com um deles. Pode te puxar para as águas para compartilhar sua tumba eterna. Registro folclórico 1890. Dizem que em 15 de agosto, aniversário de seu desaparecimento, Amélia caminha desde o açude até as ruínas da Casa Grande, repetindo seu trajeto de noiva. Quem a seguir ouvirá música de casamento que ninguém toca, verá convidados fantasmas e, ao final, testemunhará ela entrando no quarto de onde nunca saiu viva. Alguns que viram isso enlouqueceram. Outros nunca mais falaram. O século XX e a verdade revelada. Durante décadas, a história foi tratada como lenda, até 1954. A construção da hidrelétrica exigia drenar o açude. Quando a água baixou, encontraram o caixão. Relatório técnico de escavação, março de 1954. Caixão de madeira de lei, notavelmente preservado pela lama anóxica. Interior contém esqueleto humano feminino, idade estimada 17-20 anos, trajando restos de vestido elaborado, seda e renda. Mais perturbador, marcas profundas de unhas na parte interna da tampa do caixão, lascas de madeira sob as falanges do esqueleto. Vítima estava viva quando enterrada e tentou sair. Causa de morte: asfixia ou afogamento. Caixão apresenta sinais de infiltração de água. Dentro do caixão, carta preservada em envelope lacrado. A carta era a despedida de Amélia para Gabriel. Análise forense moderna, feita nos anos 2000, quando o caso foi reaberto por historiadores, revelou: Amélia tinha entre 17 e 18 anos ao morrer, estava grávida de aproximadamente 12 semanas, morreu de asfixia, combinada com afogamento. Água infiltrou-se no caixão lacrado. Sobreviveu pelo menos 6-8 horas após ser enterrada, baseado em análise das marcas de unhas. Tinha fraturas defensivas nas mãos, indicando que lutou com atacantes. O reconhecimento tardio. Em 2002, exatos 200 anos após sua morte, a Prefeitura de Goiânia inaugurou o memorial em homenagem a Amélia. Amélia Cavalcante de Albuquerque, 1785-1802. Vítima de femicídio, racismo e patriarcado colonial. Enterrada viva por amar acima das barreiras de raça e classe. Sua história, por muito tempo silenciada, agora serve como lembrança de que o amor nunca deveria ser crime e que mulheres nunca mais devem ser propriedades. Os restos mortais de Amélia foram finalmente enterrados dignamente ao lado de túmulo simbólico para Gabriel, cujos restos nunca foram encontrados.
Discurso da historiadora Dra. Juliana Mendes, na inauguração do memorial. Amélia não foi exceção, foi regra. Quantas outras Amélias existiram? Quantas mulheres foram silenciadas, enterradas, apagadas da história por ousarem amar, por ousarem escolher, por ousarem ser humanas? Hoje, honramos não apenas Amélia, mas todas elas. Mesmo após o enterro digno e o memorial, os fenômenos não cessaram completamente. Os relatos contemporâneos, 2002, 2024, 2003, guardas do memorial relatam que a luz sobre a lápide de Amélia pisca sem explicação técnica, sempre às 15h30, horário exato de seu casamento. 2007, casal de turistas fotografa memorial. Ao revelar fotos digitais, aparece silhueta de mulher em vestido branco que não estava visível no momento. 2012. Durante cerimônia de 15 de agosto, aniversário de morte, várias pessoas sentem presença e declaram ouvir música de casamento vinda de lugar nenhum. 2018. Sistemas de segurança capturam névoa se formando sobre túmulo de Amélia em noite de lua cheia, tomando forma vagamente humana antes de dissipar. 2023. Pesquisadores paranormais fazem vigília no local. Equipamento detecta queda brusca de temperatura, 15 °C abaixo do normal, próximo ao memorial. Gravadores de áudio capturam sussurros em português arcaico. Gabriel, onde está Gabriel? O açude original não existe mais, drenado pela hidrelétrica, mas a área onde ficava é evitada pelos moradores locais. Entrevista com o Sr. José Antônio, 78 anos, morador de Goiânia, 2024. Meu avô trabalhava naquele engenho quando menino. Dizia que via a noiva. Eu mesmo, quando jovem, vi algo estranho naquelas águas. Era 1965, antes de drenarem. Fui pescar de madrugada. Vi mulher de branco caminhando sobre a água, em direção às ruínas da Casa Grande. Joguei a vara e corri. Nunca mais voltei lá, nem depois de construírem o memorial. Curiosamente, plantas não crescem bem na área exata onde o caixão foi encontrado. Terra foi testada. Sem contaminação, pH normal, sem toxinas. Mas flores murcham, grama amarela, árvores definham. Exceto uma espécie, lírios brancos. Estes crescem abundantemente, selvagens, sem serem plantados. Lírios brancos, flores tradicionais de casamento. A Casa de Engenho. As ruínas da Casa de Engenho ainda existem, parcialmente, tombadas como patrimônio histórico, mas em péssimo estado. Curiosamente, a parte mais preservada é justamente a Casa de Engenho, onde Gabriel foi morto. Relatório de arquiteto responsável por tentativa de restauração 2015. Tentamos 3 vezes iniciar obras de restauração. Em todas as 3 aconteceu o mesmo. Operários ouvem sons de moenda funcionando, mesmo sem equipamento. Sentem presença hostil. 2 trabalhadores desmaiaram alegando ver vulto de homem negro coberto de sangue emergindo do chão. Todos se recusam a voltar. Projeto cancelado indefinidamente. O diário encontrado. Em 2019, durante inventário de documentos históricos em cartório de Goiânia, uma pesquisadora encontrou algo extraordinário. Um diário pertencente a Maria, a mucama de Amélia. Maria aprendera a ler e escrever secretamente, crime na época para escravizados, e mantinha registros clandestinos. O diário sobreviveu porque foi escondido em parede falsa, que só foi descoberta durante reforma do prédio. Trechos do Diário de Maria, 1802-1804. 15 de agosto de 1802. Ela está morta. Eu sei. Vi eles levarem o caixão. Vi o coronel pagar Januário com moedas de ouro. Ouvi Lúcio rir, bêbado, dizendo, problema resolvido. Sinhazinha Amélia não fugiu. Não desapareceu por magia. Foi assassinada. E eu não posso contar a ninguém ou serei a próxima. 14 de setembro de 1802. Januário morreu hoje. Dizem que foi acidente na moenda. Mas eu ouvi os outros escravos falando. Ninguém viu como ele caiu lá. Era como se mãos invisíveis o empurraram. Os mais velhos dizem que é a Sinhazinha, que ela voltou, que está cobrando. 3 de outubro de 1802.
Senhor Lúcio foi encontrado enforcado, mãos amarradas. Na noite anterior, ele gritou no quarto que ela estava ali, toda molhada e cheia de terra. Guardas acharam que era bebedeira. Mas eu sei quem ela é. A sinhazinha está caçando todos que a mataram. 12 de fevereiro de 1805. O coronel morreu afogado na cama. Impossível, mas aconteceu. Antes de morrer estava enlouquecido. Gritava que Amélia vinha toda noite pingando água, sussurrando: "Pai, por quê?" A casa toda está amaldiçoada. Quero ir embora, mas para onde? Sou escrava. Também estou presa aqui como a sinhazinha esteve. 20 de março de 1806. Consegui a alforria finalmente. Dona Margarida, enlouquecida, libertou todos os escravos da casa. Vou embora, mas antes enterro este diário aqui, para que um dia alguém saiba a verdade. Sinhazinha Amélia foi assassinada. Gabriel foi assassinado. E seus espíritos não descansam porque nunca houve justiça. Só houve vingança. E vingança nunca traz paz, só perpetua sofrimento. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. A conexão entre as almas. O diário de Maria revelou outro detalhe crucial. Antes de morrer, Amélia fizera um pedido desesperado. Entrada do diário 14 de agosto de 1802. Sinhazinha me chamou no quarto ontem à noite, véspera do casamento maldito. Estava chorando. Me deu uma carta para Gabriel, caso ela não sobrevivesse. Disse: "Maria, se algo me acontecer, promete que vai levar esta carta ao lugar onde ele morreu? Promete que vai dizer a ele que eu o amo, que o amei até meu último suspiro?" Prometi. Mas como posso cumprir? Gabriel foi moído na casa de engenho. Não há túmulo, não há lugar para levar carta. Só há sangue misturado ao açúcar. Maria nunca conseguiu cumprir a promessa. E talvez seja por isso que Amélia ainda caminha entre mundos, procurando Gabriel, tentando entregar a mensagem que nunca chegou. A cerimônia de 2020. Em 15 de agosto de 2020, exatos 218 anos após a morte de Amélia, ativistas organizaram cerimônia especial no memorial. Um padre progressista, descendente de escravizados, conduziu o ritual de libertação de almas presas. Padre Antônio Silva durante a cerimônia. Amélia Cavalcante Gabriel, sobrenome desconhecido, vocês foram vítimas de injustiça brutal. Foram assassinados por amarem acima das barreiras impostas por sociedade cruel. Suas mortes nunca foram vingadas em vida. Mas hoje reconhecemos publicamente. Vocês eram inocentes. Vocês tinham direito de amar. Tinham direito de viver. Que suas almas finalmente encontrem paz. Que se encontrem além deste mundo. Que o amor que foi negado em vida seja eterno na morte. Durante a cerimônia, testemunhas relataram: vento súbito e forte, mesmo em dia sem vento previsto. Aroma intenso de lírios, flores de casamento. Sem fonte identificável. Sensação coletiva de presença que gradualmente se dissipava, como se algo pesado estivesse saindo. Nuvens que formaram brevemente silhueta de duas figuras de mãos dadas. Depoimento de Ana Lúcia, participante da cerimônia. Eu sou cética sobre essas coisas. Fui por interesse histórico, mas quando o padre terminou a oração, eu senti algo. Todos sentimos. Era como se um peso invisível que pairava sobre aquele lugar fosse levantado. E eu juro que vi, por um segundo, duas sombras de mãos dadas caminhando em direção ao horizonte, antes de desaparecerem. Pode ter sido imaginação coletiva, pode ter sido real. Mas algo mudou naquele momento. Curiosamente, após a cerimônia de 2020, os relatos de atividades paranormais no local diminuíram drasticamente. Guardas do memorial relatam que a atmosfera melhorou. Turistas não sentem mais aquela opressão característica. As luzes não piscam mais. Mas em uma data específica do ano, os fenômenos retornam. 15 de agosto, aniversário da morte de Amélia. Nesse dia, visitantes ainda relatam: ver névoa em forma vagamente humana sobre o memorial. Ouvir música distante de casamento. Sentir presença de duas pessoas em vez de apenas uma. Encontrar lírios brancos frescos sobre os túmulos, mesmo que ninguém os tenha deixado, como se naquele dia específico
Amélia e Gabriel retornassem brevemente para reviver o casamento que nunca tiveram. O legado de Amélia. A história de Amélia transcende o horror sobrenatural. É testemunho de violência patriarcal. Um pai que preferia matar a filha a desonrar a família, deixando-a escolher seu amor. Racismo estrutural. Gabriel foi assassinado não por nenhum crime, mas por ousar amar acima de sua posição racial e social. Femicídio histórico. Amélia é uma entre incontáveis mulheres assassinadas ao longo da história por desafiarem expectativas masculinas. Silenciamento institucional. A igreja, as autoridades, todos conspiraram para enterrar a verdade junto com a vítima. Quantas outras Amélias? Historiadores estimam que casos similares ocorreram aos milhares no Brasil colonial e imperial. A maioria nunca foi documentada. As vítimas foram apagadas da história. Doutora Juliana Mendes, historiadora. Para cada Amélia cuja história conhecemos, há centenas que desapareceram sem registro. Filhas problemáticas trancadas em conventos, amantes inadequados vendidos ou mortos, mulheres enterradas vivas, envenenadas, afogadas, todas silenciadas. A diferença de Amélia é que ela gritou alto demais, mesmo depois de morta, para ser completamente apagada. Em março de 2024, pesquisadora paranormal conduziu investigação extensa no local. Sua conclusão surpreendeu. Relatório de doutora Beatriz Costa, parapsicóloga. Após análise de 6 meses, incluindo vigílias noturnas, gravações, medições de energia, minha conclusão é: não há atividade paranormal genuína consistente no local atualmente. Os fenômenos diminuíram drasticamente após 2020. Minha interpretação: Amélia e Gabriel não eram fantasmas no sentido popular. Eram almas presas por injustiça não resolvida. Quando a injustiça foi finalmente reconhecida publicamente, quando suas histórias foram contadas e honradas, a necessidade de assombrar cessou. Eles encontraram paz. Mas a data do aniversário ainda é significativa. É lembrança, não assombração. É memória coletiva, não presença fantasmagórica. Ou seja, talvez Amélia nunca tenha sido vingativa. Talvez tenha sido apenas uma alma desesperada, tentando fazer sua história ser ouvida. E, finalmente, depois de 218 anos, ela foi. Em 2023, descendentes da família Cavalcante doaram para museu local os últimos pertences preservados. Entre eles, a carta que Amélia escrevera para Gabriel, encontrada no caixão. Foi exibida publicamente pela primeira vez em agosto de 2023, em moldura de vidro no memorial. Texto completo da carta. Meu amado Gabriel, se lês isto, significa que não sobrevivi. Significa que nosso amor tão puro e verdadeiro foi julgado crime por aqueles que nunca souberam amar além de interesses e aparências. Não te culpo por nada. Culpo um mundo que nos ensinou que cor de pele importa mais que cor da alma, que posição social vale mais que posição do coração. Se há vida além desta, te procurarei. Se não há, então ao menos morri sabendo que por breves meses conheci felicidade real. Conheci teus sorrisos roubados, teus beijos escondidos, tuas promessas sussurradas sob as estrelas. Perdoa meu pai se puderes. Ele é prisioneiro de um sistema que destrói até os que estão no topo. Perdoa a todos que nos fizeram mal. Não carreguem ódio para além da vida. Mas se alguém perguntar, conta nossa história. Conta que existiu uma moça chamada Amélia que amou um homem chamado Gabriel, e que esse amor, embora destruído por mãos cruéis, foi real, foi lindo, foi digno. Espera por mim, meu amor. Onde quer que seja o além, eu te encontrarei. Tua Amélia para sempre e além. 14 de agosto de 1802. Visitantes do memorial frequentemente deixam bilhetes respondendo à carta de Amélia. Amélia, ele te esperou. Vocês estão juntos agora. Sua história foi contada, você não foi esquecida. Descanse em paz. O amor de vocês venceu. Essa história é real. O esqueleto foi encontrado. O caixão com marcas de unhas existe. Os documentos estão nos arquivos. A carta de Amélia está exposta no Museu de Goiânia. Agora me responde, o que é mais assustador? Que uma mulher de 17 anos tenha sido enterrada viva por amar alguém inadequado?
Ou que histórias como essa tenham sido comuns e apenas a de Amélia sobreviveu por acaso? Comenta aqui. Você acha que Amélia e Gabriel finalmente encontraram paz? Ou será que em algum nível eles ainda vagam procurando um pelo outro? Você teria coragem de visitar o memorial de Amélia em 15 de agosto? De ficar ali à noite, onde ela foi enterrada viva? Onde até hoje pessoas ouvem música de casamento que não existe? Porque eu visitei. Fui lá pessoalmente para pesquisar essa história. E mesmo sabendo que provavelmente são apenas ecos de memória coletiva, senti algo. Uma tristeza profunda, mas também esperança. Como se o lugar soubesse que finalmente foi feita justiça, mesmo que tardia. Se essa história te fez sentir raiva, tristeza, se você olhou para o seu amor e agradeceu por viver em tempos diferentes, deixa esse like. Se inscreve no canal porque eu tenho muito mais casos reais e documentados de horror histórico brasileiro que ninguém te contou. Compartilha esse vídeo. A história de Amélia precisa ser conhecida. Ela não pode ser esquecida de novo. Ativa o sininho porque o próximo caso vai ser ainda mais perturbador. E também 100% real com provas documentais. Uma última coisa. Se você já visitou Goiânia ou o Memorial de Amélia, comenta o que você sentiu. Quero saber se mais alguém percebeu aquela energia estranha do lugar. E lembra, às vezes, as histórias mais assustadoras são aquelas que realmente aconteceram. Até o próximo caso real. Se você conseguir parar de pensar na Amélia enterrada viva, gritando no escuro, arranhando a tampa do caixão,